que ainda não ouviram. E tem pessoas que não virão. Irmãos, eu fiquei muito preocupado com isso. Fiquei mesmo, de coração, em saber que talvez o evangelho não chegue naquelas pessoas, porque não tem, sabe o que, irmãos? Não tem missionário. Porque não tem uma pessoa que possa levar essa palavra àquelas pessoas que ali estão, seja lá nos confins da terra, seja onde estiverem. É muito preocupante. Porque se nós estamos verdadeiramente obedecendo a palavra de Deus, o ide por todo mundo precisa ser uma verdade na minha e na sua vida. E se nós não estamos cumprindo esta grande comissão, alguma coisa está acontecendo em nossas vidas. É necessário nós realmente cumprirmos a palavra do Senhor. A missão cristã é proclamar e manifestar o reino de Deus, agindo como testemunhas de Jesus para transformar vidas. Ela consiste em fazer a vontade do Senhor, promovendo justiça, paz, amor e reconciliação, alinhando a criação ao seu propósito original por meio do Evangelho, por meio da tua palavra. Testemunho de Jesus, a Missio Dei, a missão ela é baseada na pessoa de Jesus, é o dono do reino, é no seu senhorio que proclamando o Evangelho a todos. A missão não se restringe à palavra, mas inclui ações concretas. Nós vamos ver no texto de Isaías que nós precisamos falar. Nós precisamos anunciar, como diz em Isaías 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, não basta somente nós falarmos, é importante, sim. É importante nós distribuirmos um folheto, sim. É importante nós falarmos que Jesus te ama, sim. Que Jesus quer transformar a sua vida, com certeza. Mas está sendo necessário, hoje em dia, nós termos algo a mais do que isso. Ou seja, nós temos um relacionamento cristão, um relacionamento a mais com essas pessoas, um relacionamento sincero. Então, a missão não se restringe somente a palavras, mas inclui ações concretas. Ou seja, eu me importar com aquela pessoa, não é? Eu entender qual a razão que hoje ela não tem Cristo no seu coração. Eu preciso ter compaixão e graça daquela vida, amém, irmãos? Eu preciso ter. Assim como um dia alguém teve compaixão e graça da minha vida, da sua vida, nós precisamos exercer isso. E entender por que aquela pessoa não tem a Cristo. Pode ser uma série de motivos, uma série de razões. E nós precisamos pedir sabedoria ao nosso Deus, entendimento, para que a gente consiga usar de estratégias, de formas, para que a gente chegue a essas vidas e possa compartilhar dessa graça, desse amor, dessa salvação preciosa de Jesus com essas pessoas. Só assim, irmãos, nós cumpriremos a grande missão. Como nós estamos vendo aí embaixo no nosso cartaz, vamos completar a missão. Tem um ponto de interrogação aí nesse cartaz? Não, irmãos. Não tem, não é uma pergunta. E nós precisamos entender isso. Isso daí é uma afirmação. Talvez muitos de nós temos olhado isso como uma pergunta. Ou seja, completar a missão. Eu não vou completar a missão porque eu tenho que terminar os meus estudos. E por algum motivo eu estou vendo um ponto de interrogação nesta frase que tem me impedido. Ou seja, eu tenho colocado situações, eu tenho colocado coisas à frente da minha missão que tem me tirado o foco, meus amados e queridos irmãos. E isso é muito preocupante.
Porque se eu estou buscando ao Senhor, não é? Buscar primeiro, se Deus está primeiramente acima de todas as coisas da minha vida, eu não tenho direito de colocar nada acima disso daí. Porque Deus é primeiro na minha vida, amém? Deus é primeiro na minha vida. Então a missão não se restringe a palavras, mas inclui ações concretas. Eu preciso agir. Eu preciso tomar atitude. Eu preciso me sentir, irmãos, incomodado. O Espírito Santo precisa me incomodar de tal maneira que eu olhe para aquela pessoa que talvez você ame tanto, que você goste tanto dessa pessoa, que você a considera tanto. Você precisa se perguntar, poxa, mas por que ela não quer aceitar Cristo como Salvador? Por quê? E essa pergunta é necessária ser feita para que possa mexer conosco, para que possa voltar a nós e falar assim, eu preciso fazer algo. Isso vai me dar trabalho, isso vai me custear tempo, isso vai requerer de mim uma dedicação, um momento. Sim, irmãos, vai requerer, vai, com certeza. Oh, meus amados e queridos irmãos, você pode ter a plena certeza que será momentos abençoadores na sua vida, amém? Será momentos abençoadores quando nós realmente compartilhamos da graça, compartilhamos do amor, da salvação de Cristo com uma outra pessoa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então inclui ações concretas, ou seja, serviço aos pobres, buscar por justiça, amor ao próximo e vivência de valores como fraternidade, perdão, valores. Nós vimos hoje pela manhã missão, visão e valores, não foi? Missão, visão e valores. Qual é os nossos valores? Você tem valores? Todos nós temos valores. Todos nós temos valores. Então nós precisamos demonstrar isso. E como nós falamos, as pessoas também precisam ver em nós a nossa missão, a nossa visão e o nosso valor. As pessoas precisam olhar para nós e ver tudo isso. A missão ela pode ser resumida em 4 pilares, ou seja, interceder, orar, não é? Nós precisamos orar. Orar por missionários, orar por pessoas que realmente estão à frente. Anunciar, ir e ser. Interceder, anunciar, ir e ser. Em Isaías 55 nós vamos ver um convite gracioso de Deus para o arrependimento e a salvação, irmãos. Está situado no final do livro da Consolação, capítulo 40, 55, dirigido aos exilados na Babilônia. Ele oferece gratuitamente vida, perdão e uma nova aliança com o seu povo. Uma nova aliança com o seu povo. A todos que têm sede, destacando que os planos de Deus são superiores e a sua palavra é eficaz e não volta vazia. Amém? A sua palavra é eficaz e não volta vazia. O povo judeu estava cativo na Babilônia por volta de 540 a.C. e vivia sob a tirania babilônica, precisando de esperança e consolo após o julgamento. Vidas aí fora estão precisando de esperança e consolo. Quantas e quantas pessoas estão precisando de esperança e consolo? E nós temos a plena ciência disso, nós visualizamos isso, nós presenciamos isso, e às vezes nós não agimos diante disso. O convite é gratuito, nós vemos aí dos versículos de 1 a 5, Deus convida a todos que têm sede. Mas sede espiritual, irmãos, a receberem a graça sem custo, a graça de graça, mas que teve um alto preço.
Jesus Cristo naquela cruz derramou o seu precioso sangue por cada um de nós. Foi um altíssimo preço que Ele pagou por nós. Mas Deus nos convida, quem tem sede, Ele chama. E convite é algo muito importante, porque quantos de nós já não recebemos um convite, não é? Seja lá ele de casamento, seja ele de aniversário, seja ele qual for. Quando chega um convite para nós, é porque talvez nós sejamos importantes para aquilo, né? Querem que nós estejamos ali fazendo parte daquele momento tão precioso que está sendo compartilhado. Você é importante, você está sendo convidado. E Jesus convida a todos que têm sede, porque todos são importantes para Jesus. Amém? Todos são. Jesus quer que todos participem dessa salvação graciosa. Ele não quer que ninguém fique de fora. Todos estão convidados. Não é só os eleitos, né, pastor Gilberto? É todos, né? É todos. Viu, Júnior? Todos, ó. Então são todos estão convidados a receber essa graça sem custo. Simbolizada, então ele simboliza aqui água, vinho e leite. Eu vou falar sobre isso aqui na frente. E é uma crítica a buscar satisfação em coisas que não sustentam a alma. Compre sem dinheiro e sem preço. Olha que paradoxo. Comprar sem dinheiro. Quem é que hoje consegue comprar algo sem dinheiro? Não é? Mas a graça, por ser de graça, ela pode chegar a qualquer indivíduo. A qualquer indivíduo pode receber essa graça sem custo nenhum. Ou seja, esse paradoxo indica que a salvação e as bênçãos espirituais não podem ser compradas, merecidas ou conquistadas pelo esforço humano, mas aceitas pela fé. É pela fé. E não por merecimento próprio, mas sim pela fé. Vinde às águas. A água simboliza vida, graça e a presença de Deus que sacia a alma. Nós vemos lá em João 4, Jesus diante da mulher samaritana, falando sobre a água. Beba da minha água e nunca mais terá sede. Beba da minha água. Mas nós precisamos mostrar, nós precisamos falar dessa água para esse povo. E muitas das vezes pessoas que estão com sede, mas não estão conseguindo chegar até essa água. Eles não encontram, irmãos, caminhos. Por uma série de razões, por uma série de dificuldades, por uma série de problemas, essas pessoas não conseguem encontrar o caminho para chegar nessa água. E nós precisamos ser essa ponte, ou nós precisamos ter esse acesso para que essas pessoas possam matar a sua sede. Essa água que sacia a alma. O vinho e leite representam a abundância, a alegria e a riqueza da nova aliança com Deus. Indo além do básico para oferecer provisão completa. Ou seja, o Senhor cuida de nós por completo. A provisão de Deus para conosco, ela é completa. Amém? É completa. Teve uma semana aí que eu estava na IBD, Céu, que eu falei assim, olha, essa semana está sendo uma semana só de ovo. Amém, glória a Deus por isso. Era ovo de manhã, à noite, à tarde. É a provisão de Deus, não é? É a provisão de Deus, Deus não deixou faltar. Olha só, é ovo mexido, é ovo frito, é ovo cozido. Glória a Deus por isso. A provisão de Deus, o cuidado de Deus é maravilhoso para conosco. Então Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. A aliança e a graça, a promessa de uma aliança eterna com base na misericórdia. Nós vamos lá em 2 Samuel 7, que Deus fez uma aliança plena,
sincera e completa com Davi, estendendo as bênçãos messiânicas a todas as nações. Irmãos, as bênçãos do Senhor, ela não veio só para o povo de Israel. As bênçãos do Senhor é para todas as nações. As bênçãos do Senhor é para todas as pessoas. Arrependimento e busca. Um chamado urgente para buscar ao Senhor, versículos 6 e 7. Um chamado urgente para buscar ao Senhor enquanto há oportunidade, com a promessa de perdão abundante para o ímpio que se arrepende. Buscar enquanto pode se achar. Esse é o versículo de número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso teu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O dia de amanhã não nos pertence, só pertence ao Senhor. E nós temos vidas preciosas que nós conhecemos, como eu já falei, que nós amamos, que nós consideramos, e que podem estar sendo ceifadas sem salvação, sem Jesus. E nós sabemos para onde irão. E nós sabemos para onde irão. Então nós precisamos ser rápidos. Isso é uma emergência. Como eu costumo falar, isso é para ontem. Nós precisamos falar desse chamado urgente para buscar ao Senhor enquanto se pode achar, meus amados e queridos irmãos. A superioridade de Deus no versículo 8 e 9, onde Deus declara que os caminhos e pensamentos de Deus são muito mais altos e elevados que os caminhos e pensamentos humanos. Ou seja, Deus é muito, muito superior aos nossos pensamentos. Não é? Aí nós entramos em imanência e transcendência, né, pastor Gilberto? Ó, a transcendência. Ou seja, pensamentos do Senhor, Ele é acima do universo, Ele é acima de todas as coisas. Então, os caminhos e pensamentos de Deus são muito mais altos e elevados. A questão toda, meus amados irmãos, é que as pessoas querem fazer o seu próprio caminho. Elas querem conduzir pelo seu próprio caminho. E nem sempre é o melhor. E nem sempre é o certo, e nem sempre é o correto. Eu sou o caminho. Só existe um caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Porque as pessoas estão cegas diante do pecado. Ou o pecado estão cegando pessoas. E nós temos visto pessoas indo por caminhos estreitos, por caminhos errados, por caminhos tortos, se machucando, tendo dificuldades nas suas vidas. Irmãos, e nós não podemos contemplar isso. Irmãos, eu não posso olhar para uma pessoa como essa e falar, ele que se vire, ele que tomou a sua atitude, ele que vai ter as suas consequências lá na frente. Eu não posso fazer isso como servo do Senhor. Amém? Eu não posso. Eu não tenho esse direito. Porque eu amo aquela pessoa, assim como Jesus me ama. Assim como Jesus ama a todos, nós devemos amar essas pessoas. Então Deus declara que os caminhos e pensamentos de Deus são muito, muito, muito mais altos, elevados que os caminhos e pensamentos humanos. Os nossos pensamentos são pensamentos limitados. São muito pequenos diante do Senhor. Não existe uma comparação. Mas a eficácia da palavra de Deus no versículo 10 e 11, ela é maravilhosa. Assim como a chuva, a palavra de Deus não volta vazia. Ela realiza o seu propósito e prospera naquilo que foi enviada a fazer.
Irmão, se você permitir que Deus te use, se você permitir que Deus te conduza a falar do amor de Deus às pessoas, a sua palavra não vai voltar vazia, amém? Ela não vai voltar vazia, creia nisso. Creia que a sua palavra é eficaz, que a sua palavra é de Deus, que a sua palavra irá produzir frutos, que a sua palavra irá germinar no coração dessas pessoas. Nós precisamos entender e crer nisso, ela não volta vazia. Independente se essa pessoa ela vai ter um encontro com Cristo naquele momento, ou na próxima semana, ou seja lá onde for, você, o seu coração, você precisa estar em paz com Cristo Jesus, amém? Você precisa entender diante de Deus, eu cumpri a minha missão. Irmãos, e como é maravilhoso, não é? E como é gostoso nós pensarmos dessa forma, estar aqui com a paz que excede todo entendimento diante de Deus. Eu cumpri a minha missão. Eu falei do amor de Deus, como diz o pastor Gilberto hoje de manhã, a salvação, ela é individual. Ok? Salvação, ela é individual. Mas nós precisamos cumprir a missão anunciando esta palavra, para que nós possamos ter realmente uma paz com o nosso Deus. Ou seja, então, assim como a chuva e a palavra de Deus não volta vazia, ela realiza seu propósito e prospera naquilo que foi enviada a fazer. Ou seja, que essa palavra que você lance, seja ela quem for, que ela produza fruto. E que essa palavra ela possa germinar naquele coração, não é? Talvez um coração tão duro, tão difícil. Irmãos, eu falo do amor de Deus à minha mãe já há anos, né? Eu e Lídia. Uma hora a gente desanima, outra hora a gente retoma a falar, outra hora a gente desanima, não é? Ou coraçãozinho duro, difícil, não é? Tanto dela quanto para o meu pai. Mas a gente não desiste. Toda oportunidade que nós temos, nós estamos ali. Mãe, olha, pai, mas Deus é muito bom. E Deus quer estar com vocês. Então, é nas oportunidades. Nós não podemos, irmão, de repente passar o dia inteiro com uma pessoa e nem um momento, nem um minuto, nem um instante a gente podemos falar do amor de Deus. Nós não estamos tendo essa oportunidade. Vamos pedir ao Senhor que nos use verdadeiramente, porque nós precisamos cumprir a missão. A promessa de alegria, para fecharmos no versículo 12, versículo 13, ele vai concluir com a promessa de que os remidos sairão com alegria. Amém? Glória a Deus. Resultando em transformação e um sinal eterno de bondade de Deus. Ou seja, nós sairemos com alegria, irmãos, porque eu cumpri a missão. Irmãos, eu sei que às vezes é difícil, é desafiador para nós. Talvez nós vamos receber uma palavra que nós não gostaríamos de receber. Mas supere tudo isso em nome de Jesus. Supere tudo isso e entenda que o Senhor está contigo. E saia alegre, porque você cumpriu, porque você anunciou, porque você lançou a semente naquele campo, naquele terreno fértil ali, ou talvez não, naquele terreno cheio de pedras, difícil, numa terra dura, seca. Mas insista, leve a palavra, para que a gente possa sair alegres de tudo isso. Sairmos alegres, sairmos realmente contentes e falarmos para o Senhor nosso Deus: Senhor meu Deus, eu cumpri a missão. Me ajude, Pai, a dar continuidade nisso, porque isso não para, meus amados e queridos irmãos. Irmãos, isso não para. Isso precisa ser algo contínuo em nossas vidas, não é? Você lembra quando você se converteu?
Nossa, quando eu me converti, ou quando muitas das pessoas se convertem, né? Sente aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela felicidade de querer falar de Jesus para todas as pessoas. Essa alegria precisa permanecer em nós. Ela não pode esmorecer. Essa alegria não pode sair de nós. Independente do que nós passamos, do que nós vivemos, de tudo que nós presenciamos, ou seja, esta alegria não pode sair de nós. Quando nós falamos a alegria do Senhor é a nossa alegria do Senhor é a nossa força. Porque realmente é a nossa força. É essa alegria que nos fortalece. A todo dia nós queremos sair e pedir para que o Senhor possa nos usar. Independente, como eu já falei, se as pessoas vão querer ou se não vão querer, se vão aceitar ou não, se vão nos humilhar, se vão reclamar, se vão nos xingar. Oh, meus amados e queridos irmãos, essa alegria no Senhor é que precisa nos mover, mexer conosco. Deixar que nós sejamos egoístas. E guardarmos essa preciosa salvação, essa preciosa graça, somente para nós. Como é difícil às vezes nós entendermos isso. Mas nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos estar diante do Senhor pedindo a Ele graça, força, sabedoria, para que Ele possa nos renovar todos os dias, amém? Ele possa nos renovar, irmãos. Porque, Dionês, não é fácil, não é? Eu sei da sua luta. E eu fico imaginando quão difícil é. E ter que sair de casa de uma pessoa alegre, né? Com força, e falar do amor como você tem falado do seu vizinho, não é? A gente dá a oportunidade de um vizinho poder querer ouvir da palavra do Senhor. Nós precisamos realmente, irmãos, detectar quem é que quer também ouvir da palavra de Deus. Vizinhos, amigos. Nós temos muitas aberturas, muitas formas de chegarmos às pessoas, não é? Que gostam de nós. Nem todo mundo vai chegar para você e falar, eu não quero, eu não aceito, eu não creio. Mas muitas pessoas vão dizer, fala para mim desse Deus. Fala para mim dessa graça. Mostra para mim que água viva é essa que mata a minha sede, que mata a sede da minha alma. Que água é essa? Eu preciso tomar dessa água. Fale para mim. Irmãos, pessoas estão no seu interior, talvez não falando, não verbalizando, mas elas estão no seu coração pedindo isso. E nós precisamos olhar com o amor de Cristo, olhar com o amor de Jesus para essas pessoas e entender, essa pessoa precisa de Jesus. Ah não, essa pessoa é tão ruim, essa pessoa é tão ingrata, essa pessoa é tão má, essa pessoa é tão isso, é tão aquilo outro. Pode até ser, irmãos. Essa pessoa pode ser até tudo isso que você está imaginando. Mas não esqueça que ela foi criada por Cristo Jesus, amém? Ela é criação de Deus. Ela é criação de Deus. Nós vimos hoje na Imago Dei, né, pastor Gilberto? Que por mais que o pecado manchou muitas vidas, muitas pessoas têm algo de Deus nessas pessoas. Essas pessoas carregam algo de Deus dentro delas. E esse algo de Deus pode crescer. Esse algo de Deus pode ser transformador nessas vidas. Mas nós precisamos crer que aquelas pessoas, ou que essas pessoas, podem ser transformadas pelo poder de Deus. Na realidade, às vezes falta fé da minha parte. Falta fé da minha parte de olhar para essa vida e falar, ela pode ser transformada. Porque é muito mais fácil olhar para essa vida e falar assim, essa pessoa não tem mais jeito.
É muito mais fácil, porque eu falo, essa pessoa não tem mais jeito, eu me retiro e pronto, a minha missão está cumprida. Será que é assim que funciona? Será que é desse jeito? Será que é dessa forma? Ou eu posso fazer algo mais? Ou eu posso lutar um pouco mais por aquela vida? E não só olhar os defeitos, e não só olhar os erros, e não só olhar tudo de ruim que ela tem, mas olharmos para aquela pessoa e olhar para ela as qualidades. Será que uma pessoa ela é 100% ruim em tudo? Eu creio que não. Alguma coisa de bom aquela pessoa tem. Então nós precisamos olhar aquela pessoa no todo, por completo, e olhar e ver nela algo de bom. Ela tem algo de bom. Eu tenho certeza que aquela pessoa tem algo de bom. E é nesse algo de bom que nós precisamos deixar Deus trabalhar, amém? É nesse algo de bom. Esse algo de bom é precioso para que Jesus possa se fazer presente na vida dessa pessoa. Vamos permitir ser usados por Deus. Que não deixemos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas tomarem conta da nossa missão, irmãos. Isso não pode tirar o cumprimento da nossa missão. Pensemos nisso. Oremos com relação a isso. Falemos com Deus sobre isso, para que verdadeiramente nós possamos estar realmente de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos cumprir o que está na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Ela é a palavra de Deus. E como mordomos e como crentes fiéis que somos, filhos do Senhor, nós precisamos cumprir, irmãos, custe o que custar. Custe o que custar. Pastor Marcos ontem, no encontro de casais, foi algo muito interessante que ele falou, irmãos, pasme, mas tem igrejas fazendo um banheiro a mais na igreja. E qual foi a resposta dele? Jamais isso acontecerá na minha igreja. Amém, irmãos? Jamais isso acontecerá na minha igreja, porque eu sigo a palavra do Senhor. Custe o que custar. E é assim que tem que ser. Custe o que custar. Nós precisamos estar pautados, firmados na palavra do Senhor. Vamos cumprir a missão para a glória de Deus. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque tu és maravilhoso. Nós vimos aqui, ó Pai, o convite, ó Pai, maravilhoso do Senhor, a tua graça para agraciar outras vidas através das nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, parece ser tão difícil nós cumprirmos essa missão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E às vezes em nossas vidas parece ser algo tão impossível, Senhor, de fazermos isso, mas não é. Não é porque o Senhor está conosco. Não é porque o Senhor nos fortalece. Não é porque o Senhor nos dá sabedoria e entendimento, Pai. Mas nós, limitados que somos, em tudo, nos nossos pensamentos inclusive, Senhor, nós nos achamos, ó Pai, incapazes de falarmos da Tua graça, do Teu amor, da Tua salvação. Senhor, que isso caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, mas que venhamos a ter um comprometimento sincero, fiel a Ti, ó Pai, e entendermos que a Tua graça é para todos, é para todas as nações, é para todos os povos, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a entender isso, Pai.
Que nada venha, Senhor, a nos tirar o nosso alvo, o nosso propósito de anunciarmos a Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós tenhamos uma paz real contigo, que a nossa consciência esteja realmente em plena conformidade com a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem feito a nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por todos que aqui estão. Nos sustenta, Senhor. E continua, Senhor, falando aos nossos corações. E que nós possamos entender que as nossas palavras não são palavras vazias, mas são sementes que nós lançamos, ó Pai, aos corações. E nós pedimos que um dia ela possa germinar e dar frutos, ó Pai. Ó Senhor, obrigado. Nos sustenta, nos guarda e nos protege de todo mal. Continua conosco, assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor Gilberto, o Júnior, Gilberto.